Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com César Rossi, diretor de TI, Felipe Jimenez, consultor de TI. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, bem-vindos aí ao nosso Vox Talk, né? O nosso segundo aí do ano, de 2026. Eu tô aqui com o César, com o Felipe, e a gente veio hoje falar exatamente do que a gente acabou abordando aí no nosso primeiro Vox Talk, onde a gente acabou trazendo para vocês aí alguns aspectos aí de notícias, né? Que já começaram bombando aí no ano de 2026. E não podia ser diferente, aí o pessoal acabou aí pedindo para nós focarmos aí um pouquinho em um dos pontos aí que a gente acabou trazendo no primeiro Vox Talk do ano, que foi exatamente falar aqui um pouquinho, galera, da IA, né? A IA que vai sair do prompt, né? Da questão aí da interação via chat, bot, como a gente já está acostumado aí a ver, né? Para uma IA aí muito mais, vamos dizer assim, autônoma, né, intuitiva. Então, galera, eu queria falar com vocês, né, para a gente comentar aqui com o pessoal, né, qual que é a expectativa, né, dessa nova evolução da inteligência artificial, né, agora para 2026. Cara, é engraçado, né? A gente não consegue ter uma semana sem ter uma notícia de o mundo está se reinventando, né? A velocidade que a gente está recebendo esse tipo de informação agora é assustadora. Eu acho que nunca antes a gente teve algo similar com relação a essas novidades. E bem nesse ponto que você falou mesmo, né? A IA substituindo aí o prompt que a gente usava antigamente, também tomando ações no nosso lugar, agregando funções que antes eram feitas por softwares e aplicativos, ou seja, esse mix todo aí, isso é bem legal e a gente vai bater um papo sobre isso hoje. É isso aí. E aí, Felipe, o que você acha, né? O pessoal está falando muito disso, né? A questão de realmente, né, as IAs autônomas aí, né, passarem a substituir, em tese, né, os aplicativos, né? Os aplicativos que a gente está acostumado a interagir, né, o tempo todo aí, não só no nosso celular, né, mas também no nosso computador, né, nos desktops, etc. A gente está percebendo, né, que essa é a próxima tendência aí que o pessoal está falando, né, Felipe? Sim, e é uma movimentação muito importante, né, Márcio? Porque substituindo alguns processos manuais que fossem um pouco mais burocráticos ou alguns processos que você pode delegar com certa confiança e com certa segurança para a inteligência artificial, você ganha tempo para desenvolver outros projetos que requerem mais a sua atenção, que é um ponto mais crítico seu, um ponto mais responsável, que precisa de algo mais humano, enquanto a IA cuida de algo que você pode delegar com certa tranquilidade. E na verdade, pessoal, a gente está falando aqui exatamente do que, né? A gente tem um cotidiano que a gente sabe que o tempo todo aí a gente está envolvido aí, né? Tá usando várias aplicações, né? Principalmente quando a gente fala aqui de celular, né? De mobile, a gente sabe que todo dia a gente está acostumado aí a acessar vários aplicativos, né? O WhatsApp, o Waze, né, aplicativos bancários, né, e outros tipos de aplicativos, né, normalmente que a gente está acostumado dentro do nosso cotidiano. Mas agora, né, nessa nova tendência que as empresas grandes, né, estão falando aí da nova geração, né, de inteligência artificial que deve estar chegando, já está chegando no mercado, né? Qual que é a nossa expectativa, né, de a gente estar sendo analisado, vamos dizer assim, né, por um computador, né, por uma inteligência artificial o tempo todo, né, ao ponto dela, de repente, já se antever as nossas necessidades, né, César? Eu queria que você falasse um pouquinho. Isso que a gente sabe que tudo que é gratuito significa que você é o produto, isso daí já está mais que batido, né? Todo e qualquer serviço que você tem, principalmente no nosso mundo aí de tecnologia de internet. Você tem e-mail, você tem IaaS, você tem N serviços aí. Se é gratuito, significa que você está provendo informação. Então acho que parece que agora o pessoal não tem nem mais vergonha, né, de expor, falando, não, realmente, eu já estou coletando tudo que eu consigo ao seu redor
E isso daí vai se tornar uma ferramenta muito útil, né? Então, neste caminho aí, né, que as IAs estão indo agora, a gente já entende que até analisar, tipo, quais aplicativos você tem no seu celular, quais você mais usa, com qual periodicidade, o que você quer fazer com cada um daqueles aplicativos. Sim. Então a gente já está falando de uma camada, né, que vai entrar, por exemplo, no seu celular principalmente, mas onde todos aqueles aplicativos, eles não vão ser os aplicativos da sua tela. Eles vão estar em background, eles vão estar atuando, né, mas a camada em si vai ser uma IA que não é um prompt, que vai te ajudar e vai até tomar decisões por você. Sim, a própria IA já entende a sua persona, ele entende seu comportamento, seus hábitos, seus costumes, então ela por você já cria uma persona que pode trabalhar com base nos seus costumes, seus hábitos, seus gostos, né? E o que vocês acham aí, né, com relação a isso, né? Porque pensa assim, o mercado já está olhando muito para essas questões, né? E parece que isso, na verdade, está se tornando aí uma estratégia das Big Techs. A gente está olhando isso muito a fundo, né? As principais, aí, lógico, que estão investindo de forma massiva aí nos desenvolvimentos de motores de inteligência artificial cada vez mais eficientes, né? E agora, de uma certa maneira, autônomos, né? Que é exatamente esse é o ponto da nossa discussão aqui. Então, será que a gente vai se tornar totalmente dependente, né, de uma inteligência artificial? Quer dizer, se você não tiver uma inteligência artificial com você, acabou? Né? Qual que é a visão que vocês estão pensando disso? Porque a gente sempre pensa na tecnologia que ela vem cada vez mais para nos auxiliar, né? Vão ser facilitadores. E quando você, por exemplo, usa um aplicativo, você não tem a menor noção do que sistemicamente é preciso para que aquele aplicativo funcione, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que não trabalham com isso, ela não é uma preocupação. Se ela vai abrir um aplicativo, dar um clique aqui e resolver uma situação, seja pedir uma comida, seja enviar uma mensagem, seja qual dos pontos. Né? E se você cria uma camada antes disso que vai não ser a sua interface, mas ele, dentro de uma parametrização, ele vai tomar decisões por você. Se você chegar num ponto e falar, não, eu não quero isso, qual a complexidade que você vai ter para realizar tarefas simples, sendo que você não vai ter mais o aplicativo já desenvolvido, né? Porque agora o pessoal não vai desenvolver o aplicativo para o ser humano. O cara vai desenvolver o aplicativo para a IA utilizar. Então, ele deixa de pensar, por exemplo, em user experience. Pode ser uma situação que a gente viva. E o ser humano que não aceite, que não queira usar isso, ele vai estar isolado no mundo? Qual vai ser o nível de controle que ele possa ter? Qual o nível de escolha que ele tem, caso ele não queira que tudo seja automatizado? Se ele quiser tomar conta de algum processo específico, de outro não, como que vai avançar isso, né? Como isso vai se desenvolver? E na verdade, galera, esse é um ponto muito interessante, que aliás a gente acabou trazendo em um Vox Talk anterior de 2025 aqui, foi exatamente essa questão, né, da evolução desses agentes de IA hoje, que eles já estão embarcados, né, em vários aplicativos, né, inclusive em gadgets, né, tanto como Siri, como Alexia, como dentro do iPhone, dentro dos mobiles, né, que é exatamente uma questão, né, o que a galera está prometendo hoje, né, porque antes a gente tinha o quê, né, a gente tinha funções utilizando determinados assistentes que eram extremamente pontuais, né? Então, por exemplo, você passava uma instrução para a IA e a IA ela tratava uma instrução específica por vez, certo? Ou seja, existia um processo e existia um comando que, né? Seja ele de voz, que disparava aquilo. Ou seja, algo 100% previsível. Só que para esse comando faça isso. Só que aí você estava tratando isso de uma maneira extremamente pontual, né? A gente estava falando aí de trabalhar processos individuais, né?
ir tratando isso separadamente, né? Só que agora com a evolução desses motores, né, já desde o ano passado a Google já vem prometendo isso, né, na próxima versão do buscador dela, que é exatamente o quê? Te possibilitar passar um cenário complexo, onde exatamente o que vai acontecer, né? O Google, ele vai passar a executar esse cenário complexo até o final dele, né? Tanto que na época a gente chegou até a fazer passar um exemplo aqui para todo mundo, que era o quê? Pô, você vai pedir, em vez de você buscar uma loja para comprar uma camiseta, você vai pedir para o Google ou pedir para qualquer assistente, né, de mercado, pode ser da Amazon, pode ser, né, de qualquer um desses desenvolvedores, dessas Big Techs, para ele efetivamente comprar a camiseta para você. Então, assim, pensa assim, o usuário vai passar a não se preocupar mais em que loja que ele vai comprar um determinado produto ou fazer uma determinada ação. Por quê? Porque você está passando toda essa responsabilidade para o assistente de inteligência artificial que vai estar fazendo isso para você. Então ele vai se tornar meio que um sistema vivo, né? Ele vai deixar de ser apenas um executor de ações para começar a se comportar sozinho ali. Que é o que ele perde a característica de reação, de reativo, e passa a ser ativo, né? Porque é exatamente isso que a gente está falando, né? A gente sair de um sistema, né, de interação pontual para a gente passar aí para sistemas totalmente autônomos, que é o que a gente está falando aqui, que vão fazer tomadas de decisão para você, né, a partir de um cenário muito mais complexo que você vai estar passando para ele. Por exemplo, preciso de uma camisa social branca para ir num casamento sábado. Isso. Ele já sabe que hoje, dia da semana que é, sábado, quanto tempo eu tenho, isso aí. Ou seja, ele já vai saber que marcas que você compra, ele vai saber quanto que você gastou nas últimas compras, qual que é mais ou menos o seu limite ou a característica para esse tipo de compra, os locais que tem estoque, que te entregam a tempo, ou seja, todo esse processo que hoje você fica alguns minutos, ou dependendo do seu tempo, algumas horas para escolher, tudo isso pode ser disparado por um comando. Sim, né? Exatamente. Tipo, preciso de uma camisa para sábado. Acabou. Exatamente. E aí você pensa, né? Toda essa fase do processo, desde você achar a loja, você, né? Pesquisar o preço, fazer a negociação, pagar e receber o produto, né? É incrível a gente imaginar que isso vai ser feito totalmente, 100% através de um agente autônomo de inteligência artificial que vai estar fazendo isso para você. Porque às vezes você está falando, vamos usar esse exemplo da camisa. Não, eu só uso a camisa da marca A. Então, às vezes, essa camisa da marca A só vende no fabricante A. Sim. Mas quando você vai para uma marca que é espalhada para o mercado, e aí você passa a ter essa camisa vendida em 20, 30, 50 sites diferentes, né? Você passa até essa, a IA vai ter que identificar aplicativos diferentes para fazer pesquisa aqui, pesquisa ali, ou seja, todo esse processo de busca pela melhor. E aí acho que o ponto que a gente também precisa entrar é qual o nível de credibilidade, confiança que você vai estar entregando para a IA com relação ao uso do seu cartão, uso das suas credenciais de usuário e senha para acessar as aplicações, ou de repente, nesse caso da camisa, acho que nem vai precisar de aplicação, né? Ele vai pesquisar na web como um todo e vai achar as lojas online, não precisa de uma aplicação, mas a gente vai ter necessidades assim. Porque na verdade, se a gente pensar, né, isso ainda é uma grande polêmica, né? O mercado ainda está, as pessoas ainda estão absorvendo isso, né? Não é uma questão que está acontecendo, não vai acontecer amanhã, tá? Ela é uma coisa, logicamente, que está crescendo de maneira exponencial, está sendo muito rápido, tudo isso. Acho que o ponto sistemicamente já é factível, mas ainda não está desenvolvido e evoluído a ponto. Porque eu acho, Felipe, que o que o César falou com relação à polêmica, né? Exatamente do que, né? Qual que vai ser o limite, o limite que a gente vai dar para um motor de inteligência artificial autônomo, né? Até onde ele pode tomar as decisões por você. Eu acho que isso talvez é um ponto ainda que está em muita discussão, né? Eu acho que de uma certa forma isso vai trazer um pouco ainda de receio para o mercado, para as pessoas, né? Porque você tem que conseguir talvez definir esses delimitadores, porque
né? Também não dá para você usar um motor de IA autônomo, né? Livre, né? Livre assim, que eu digo assim, né? Você tem que saber até onde esse motor de IA está conseguindo ir. Sim. Então, acho que esse também é uma questão, né, Felipe? É um ponto que sempre vem preocupando os agentes de IA, né? Porque já tivemos muitos casos de problemas, como a própria Samsung, que teve problemas com o vazamento de dados. Então, o controle da IA com o acesso a informações críticas, né? Como o cartão do banco, o seu controle financeiro, é um ponto que vai ser bem delicado. Vai ser, eu imagino, que o tendão de Aquiles, assim, dessa evolução. E é exatamente isso, né? A gente tá analisando muito isso, né? Isso é uma coisa que realmente é a grande promessa, acho que de 2026, é exatamente o mercado começar efetivamente a utilizar mais, né, esses motores de inteligência artificiais mais autônomos, né? A gente com certeza vai ver durante o ano várias notícias aí referentes a esse tipo de situação, vamos entender melhor como que isso vai chegar no mercado, como que as pessoas vão acolher, né, esse tipo de tecnologia, porque a gente pensa assim, né? De um lado, é óbvio, né? A gente vai ter uma praticidade, talvez uma velocidade de processos aí que, de repente, né, tomavam muito tempo das pessoas, né? Muitas coisas que a gente precisava se preocupar efetivamente, né? E a gente vai estar passando isso aí para um motor de inteligência artificial que vai trabalhar de maneira autônoma. Mas, de novo, né, César? Eu acho que a gente está entrando aí, talvez, num momento que, né, o pessoal está começando a analisar melhor essas possibilidades, principalmente porque é uma tecnologia que ela está chegando, realmente, né, vai estar chegando aí dentro dos celulares, né, dentro dos gadgets de mercado que a gente sabe. Sim. Então eu acho que a grande expectativa, galera, para 2026 é a gente entender, né, como que isso vai realmente, né, ser controlado, né, e vai trazer benefício para nós, né, César? Eu acho que eu vou ser falho aqui, eu não vou lembrar o nome do dono dessa frase, mas existe uma frase aí que não é com relação ao nosso tempo, isso daí é de muito tempo atrás, mais de centenas de anos aí, que já se dizia que é impossível você impedir o desenvolvimento, o avanço da tecnologia. Isso a gente estava falando na época de máquinas a vapor, de repente, eu não vou lembrar exatamente. E nesse ponto eu vou trazer, de repente, para 10 anos atrás, quando você começou a realmente confiar em fazer negócios pela internet. Qual a sua confiança em colocar o seu endereço, que é uma coisa básica, seus documentos e o seu número de cartão de crédito para fazer uma compra online? Acho que a primeira vez que eu fiz uma compra com um cartão de crédito, não existia cartão virtual, né? Você tinha que colocar o cartão mesmo. Eu, sei lá, acho que eu fiquei uma semana pensando, pô, será que eu coloco, né? Coloco ou não coloco? Não vou comprar, tá barato, mas eu não vou ter tempo de buscar. Ou seja, a gente deve ter ficado sofrendo, se remoendo aí por um bom tempo. E hoje, quantos sites você tem o seu cartão de crédito já cadastrado? Você tem controle disso? Não. Não tem. Você não tem. Eu acabei de trocar o meu cartão físico aí. Você tem que sair trocando um monte de lugar. E eu resolvi fazer um controlezinho numa note ali, de toda vez que eu coloco o número do cartão virtual em algum site, eu estou registrando. Assim, em menos de um mês, eu já tenho uns 30 sites lá registrados que o meu cartão, e o cartão me permitiu gerar 4, 5, 6 virtuais, eu já estou distribuindo. Então, assim, né, tem 5, 6 sites que estão com esse cartão, 5 estão com esse cartão, justamente porque se um deles for roubado e eu perder esse, eu não tenho que recadastrar tudo, são só 5 ou 6. Então, verdade. Um negócio que de repente eu não dormi 10 anos atrás, hoje já é uma naturalidade. Você vai fazer, precisa de um cartão, beleza, eu vou usar esse. Você não se preocupa, né? Porque apesar de sim se preocupar, porque se o site é idôneo, você não sai colocando o cartão em qualquer lugar, né? Então, quando a gente fala, você vai autorizar, que nível de confiança você vai delegar para a IA fazer isso, os seus dados, seu endereço, seus documentos, seu cartão já estão na internet. Você só está autorizando
e talvez o receio que seja mínimo, que é o quão assertivo é você não tomar a decisão, e sim alguém tomar por você. Apesar dessa pessoa, né, que eu tô falando, IA como uma pessoa, você funciona, ela já te analisa há 15 anos. Ela tem todo o seu perfil comportamental, né? E a gente que tá ficando velho é capaz de ela saber mais da gente do que a gente já começou a esquecer as coisas, né? Então, é muito engraçado e eu acho que, de novo, falando daquela frase, eu falei agora no começo desse trecho, é impossível você barrar isso. Sim. É questão de a tecnologia estar madura o suficiente para que o mercado inteiro compre. Porque na verdade a gente está falando aqui, galera, mas de uma questão também de uma mudança cultural, né? Então isso tudo é cultura. Então a gente sabe que esse desenvolvimento da tecnologia que vem aí, o César comentou, né, de anos para anos, isso também vai mudando a nossa cultura de enxergar, né, como as coisas efetivamente elas estão funcionando, né? E até aproveitando aquele gancho que eu tinha comentado lá do Google, né, que você vai pedir para o Google, a gente acabou falando do exemplo da camiseta aqui, né? Mas queria só levantar só mais um ponto aqui para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, mas que eu acho que é interessante, né? O mercado já está começando a enxergar isso de uma forma seguinte: a partir do momento que a gente está falando aqui de agentes autônomos que vão trabalhar para nós, né? Então cada um aqui vai ter seu agente autônomo, que vai estar lá com a senha do banco, cartão de crédito, né? Vai estar fazendo várias atividades aí de maneira, vamos dizer, automática, sem a gente, né, de uma certa forma, estar preocupado em controlar isso. Mas o mercado também já está começando a pensar em outra coisa, né? Que é o quê? A gente tem que pensar que, assim, o quanto isso vai reduzir a interação humana, né? O quanto isso a gente vai pensar que daqui a um tempo a gente vai ter uma máquina conversando com outra, uma inteligência conversando com outra inteligência, né? Porque se a gente pensar, isso que a gente está falando de eu vou comprar uma camiseta no Google, o Google vai fazer todo o processo de pesquisa, todo o processo de negociação, todo o processo logístico e eu vou receber o produto na minha casa. Mas quem garante que o seu agente autônomo não está conversando com outro agente autônomo lá na ponta? Né? Então, até para isso, todo mundo já está começando a pensar que é o seguinte, né? A gente, na verdade, não está só automatizando um processo. A gente, de uma certa forma, a gente vai acabar reduzindo a interação humana. Sim. Porque daqui a um tempo a gente vai falar, os robôs estão eles decidindo de um lado e de outro, porque se você pensar, né, o seu agente autônomo, ele está fazendo um processo de negociação que muitas vezes vai estar sendo feito por outro robô do outro lado, sim, que vai estar programado para definir quais são os parâmetros dele de negociação, até onde ele consegue ir para você, e esse cara está conversando com outro robô, né? Vocês não acham que isso é meio doido? A gente citou o receio do nosso lado, da nossa ponta, mas pense que na outra ponta tem um fabricante de algum produto que vai confiar plenamente o processo de venda, em logística e tudo mais para um IA que vai estar fazendo outra ponta também, né? Então a gente como consumidor está numa ponta, mas a empresa que produz está na outra ponta também confiando nesse mesmo mecanismo, né? E só uma informação para a galera que está vendo a gente, né? Que vocês imaginam que já existem empresas de varejo que já estão desenvolvendo departamentos de TI específicos para a criação de algoritmos de venda que vão interagir com os nossos agentes autônomos. Entendeu? Porque esse algoritmo de venda, ele está sendo desenvolvido para quê? Para influenciar o meu agente autônomo a comprar na loja do cara. Já não precisa enganar só a gente, tem que enganar o nosso robô. Tem que enganar o robô. Então, por exemplo, né, vocês imaginam assim, cara, que loucura que é isso? Você pensar assim que, né, a gente está reduzindo o processo de interação humana cada vez mais e estamos entregando 1 zilhão de atividades, um monte de coisa do nosso cotidiano
para dentro de uma inteligência artificial. Trabalhando em tecnologia. Então é um processo que, por exemplo, vai ser, como citou o exemplo da compra da camisa, é um processo que vai ser um pouco mais robótico, digamos assim, feito pela inteligência artificial. Então, pro caso do varejo, por exemplo, é mais fácil dele coletar essas informações, esse tipo de persona, porque ele tem um padrão de pesquisa, um padrão de busca com base no seu interesse, né? Então vai simplificar um pouco para os dois lados, que conseguem fazer essa avaliação dos dados, do tipo de pesquisa mais facilmente por conta de padrões que eu imagino que serão criados mais facilmente, né? Tirando esse lado mais humano que um dia você gosta da camisa de um jeito, hoje você quer uma camisa branca, amanhã você quer uma camisa preta. A IA pode continuar na camisa branca que você pediu no começo da semana, por exemplo. Entendeu? Então, eu imagino que fique um processo um pouco mais padronizado, assim, que facilite para os dois lados. É isso aí, galera. Eu queria agradecer aqui o César, o Felipe, né? Falar com o pessoal aqui que está vendo a gente. Agradecer o pessoal e deixar aí uma pergunta para vocês, né? Vocês acham aí que realmente isso vai ter aderência, né, para nós, né, para o mercado, para as pessoas, né? Você já está pensando aí em ter o seu agente autônomo aí trabalhando para você o tempo todo, né? Você vai dar o seu cartão de crédito para ele, deixar ele fazer tudo para você? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para a galera aí do nosso Vox Talk, né? Agradecer novamente aqui, falar que a gente vai passar aqui embaixo os nossos contatos, né? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma novidade aí que vocês queiram que a gente faça aí em algum dos nossos Vox Talk. Agradecer, pedir para o pessoal se inscrever aqui no nosso canal, ativar as nossas notificações aqui, dar um like no nosso vídeo aqui para fortalecer aqui a galera aqui, para a gente continuar trazendo aí notícias aí do mundo dos negócios, da tecnologia. E aí, galera, até o próximo Vox Talk.